Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e nós vamos começar a nossa aula de número 51. Vamos lá? Bom, para essa aula nós vamos continuar aí com o assunto anterior, espelhos esféricos, só que agora somente resolução de exercícios. Então pegue aí o nosso material e vamos começar! Então vamos lá, vamos para a solução dos exercícios. Pegue aí o nosso material na página 80, exercício de número 13. Olha só, espero que você tenha feito aí a leitura do enunciado com bastante atenção. Então vamos para a solução. Bom, de acordo com o enunciado, olha só, a imagem ela é invertida. E aí, o que isso significa? Bom, significa então que a imagem é real, tá certo? E de acordo com os dados que nós temos aí no enunciado, ela está entre o centro de curvatura e o foco principal. Não é verdade? Vamos lá? Bom, ele quer saber qual é a distância aí do objeto até o vértice aí do espelho. Só utilizar os dados que ele forneceu aí no enunciado, encontramos aí que a posição do objeto até o vértice é 120 centímetros. Olha aí, o objeto se encontra além do centro de curvatura. Por isso, então, que a imagem ela é formada de acordo com o texto sobre o eixo principal e ficou entre o centro de curvatura e o foco principal. Bom, vamos continuar aqui. Olha, vamos encontrar aqui o tamanho do objeto. Então, nós temos aí a relação entre o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, dado aí por menos P' sobre P. Só utilizar os dados que ele forneceu aí no enunciado, encontramos então que o objeto tem 9 centímetros aí de altura. Ok? Vamos para a letra B. Ele quer aí a representação, então vamos lá, vamos montar aí a configuração da formação da imagem no espelho citado no enunciado. Tá aí, olha, conforme nós vimos aqui, olha, o objeto se encontra a 120 centímetros do vértice. Aqui eu tenho a distância focal valendo 30 e claro que o centro de curvatura vale 60. E o objeto aqui formou uma imagem, olha, né, a imagem refletida aqui no espelho entre a distância focal e o centro de curvatura. Tá certo? Uma questão bem simples, não tem muito segredo, mas é só para você prestar atenção em alguns detalhes que você pode tirar do enunciado. Próxima questão, ainda na página 80, questão de número 14. Espero que você tenha feito a leitura do enunciado com bastante atenção. Então vamos para a solução. Bom, tá aí, olha, a distância do objeto até o espelho de Gauss é de 30 centímetros. E de acordo com o enunciado, a imagem obtida ela é direita. Bom, se você pegar um espelho convexo, ele te oferece aí uma imagem direita. Não é verdade? Olha só. Só observar aqui, olha. No entanto, olha o tamanho da imagem em comparação com o objeto. Não é o caso. Exigência aí do enunciado. Então, nós temos que pensar aqui no espelho côncavo. Tá certo? Então, está aqui a parte externa, perdão, né? A parte interna, não é isso? Está aqui o objeto. E o objeto, para ter aqui a sua imagem conjugada direita, ele tem que estar entre o foco principal e o vértice. Estão lembrados disso? E aí você tem a imagem direita. E repare que, de acordo com o enunciado, olha, a imagem ela é maior, foi ampliada, tá certo? Então, o nosso candidato é um espelho côncavo. Mas repare o seguinte, o objeto está a 30 centímetros aqui, olha, do vértice. Isso significa que a distância focal, claro, tem que ser maior que 30. E, por sua vez, a metade do raio tem que ser maior que 30, ou seja, o raio de curvatura do espelho tem que ser maior que 60 centímetros, o que me dá como alternativa correta a letra A. Tá certo? Novamente, mais uma questão para você ficar atento do que você pode extrair, né, retirar ali do enunciado os dados que são suficientes para você resolver a questão. Tá certo?
Então vamos lá para mais um exercício, ainda na página 80, exercício de número 15. Espero que você tenha feito a leitura bem atenciosa do enunciado. Vamos lá? Então vamos para a solução aí dessa questão. Conforme foi colocado no enunciado, a imagem ela é real e a imagem é conjugada por um espelho côncavo. Então se a imagem é real, com certeza ela é invertida. Então tá aí, olha, a ampliação é negativa, tá certo? E ele colocou o valor da ampliação. Então, olha, de acordo com os dados que ele forneceu no enunciado, temos aí a ampliação, podemos encontrar aí a posição da imagem. Tá certo? Bom, eu preciso da posição da imagem porque, juntamente com a posição do objeto, eu encontro a distância focal desse espelho. Tá aí a distância focal do espelho. Tá certo? E, de acordo com o enunciado, exigência aí do enunciado, o objeto tem que sair dessa posição aqui de 30 e passar pela posição aqui, olha, de 10 metros, tá certo? Então, ele vai de 30 metros para 10 metros. Então, o ΔS que ele tem que percorrer aí, olha, é de 20 metros, com a velocidade fornecida no enunciado, 4 segundos para cumprir a exigência aí do enunciado, o que me dá como alternativa correta a letra B. Também, olha, outra questão bem interessante, vale a pena você tentar fazer novamente sem visualizar a resposta. Procure ver o que o enunciado está te exigindo aí, tá certo? Então vamos lá, nosso último exercício de hoje, página 81, questão de número 16. Bem interessante essa questão, espero que você tenha lido aí o enunciado com bastante atenção. Então vamos lá. De acordo com o enunciado, eu tenho duas situações. A primeira situação é que a ampliação aí da imagem vale 3/4. Então, você já sabe que você pode escrever aqui uma relação entre a posição do objeto e a posição da imagem. Correto? Tá aí, ok? Bom, agora eu posso fazer para a segunda situação a mesma coisa, a mesma conta. A segunda situação, coloco aqui 1/4 de ampliação. Também, novamente, está aqui, olha, a relação entre a nova posição da imagem e a nova posição do objeto, para que isso aqui aconteça, ok? Bom, eu posso escrever a equação de Gauss em termos da ampliação. No lugar aqui de B', olha, eu coloco a ampliação vezes P, tá certo? E eu vou montar duas equações com essa relação aqui, olha. A primeira situação e depois a segunda situação. Tá certo? Então, tá aí, olha. Então, eu tenho aqui com relação à primeira e com relação à segunda situação. Como o espelho é o mesmo, a distância focal não muda, eu posso até igualar as duas equações. E eu vou fazer isso, olha. Vamos igualar aí as duas equações e nós encontramos aí a relação entre P2 e P1 que foi aí exigida pelo enunciado. Tá certo? O que me dá como resposta aí a letra A, ok? Bem interessante essa questão, preste atenção no enunciado, o que ele coloca ali no enunciado, tá certo? Então, com isso aí, concluímos a resolução dos exercícios aí do nosso material. Bom, por hoje é só. Para a próxima aula, vamos continuar com resolução de exercícios, também sobre espelhos esféricos, agora exercícios extras. Então, prepare seu caderno e eu te vejo lá na próxima aula.